Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ficção científica chamado Earth Rescue Day. O filme começa em algum lugar na China, onde as pessoas estão paradas em um engarrafamento e vemos um pai com seu filho em um carro. O jovem ser humano abaixa a janela para aproveitar o ar fresco, mas rapidamente percebe que algo está errado quando vê diversas coisas sendo levantadas em pleno ar. Todas as pessoas se reúnem do lado de fora enquanto olham para o céu e veem todos os edifícios sendo puxados para a atmosfera em direção a uma criatura gigantesca. As pessoas ficam atordoadas de medo enquanto assistem ao enorme monstro devorando tudo, fazendo-os correr da área imediatamente. A criatura gigante voa mais perto da cidade e começa a enviar diversos organismos de seu corpo e eles caem como meteoritos. Esses monstros caem na cidade e devoram rapidamente todos que estão à vista. Faye, o jovem do carro, acorda de seu pesadelo recorrente após ter de alguma forma sobrevivido ao primeiro evento. Ele agora é um homem adulto que vive dentro da cidade subterrânea construída pelos sobreviventes. Os humanos têm encarado a enorme criatura que agora chamam de Kraken por mais de 20 anos. Eles planejam usar um gigantesco objeto capaz de lançar energia pura contra o monstro para finalmente acabar com essa situação. Porém, isso não interessa a Faye nem um pouco, já que ele agora trabalha pegando itens no mundo da superfície. Ele faz isso ao lado de sua amiga chamada Sassá, a quem ele deve muito dinheiro. Para conseguir pelo menos uma parte desse dinheiro, Faye decide ir até um, digamos, emprestador de dinheiro em sua cidade, conhecido como Zu. Ele tenta vender a esse homem os itens que ele pegou. No entanto, o homem está extremamente zangado com Faye por lhe vender doces vencidos que ele deu à sua filha, fazendo-o parecer irreconhecível. Os homens tentam incendiar o rosto do homem, mas Faye consegue enganá-los, os distraindo com um brinquedo alienígena, permitindo-lhe escapar da área temporariamente. O homem consegue correr, eventualmente escalando o prédio e conseguindo chegar até o telhado, porém é rapidamente interrompido pelos homens liderados por Zu. O grupo estava esperando por ele o tempo todo. Os homens se aproximam de Faye fazendo-o pular do telhado, mas eles ficam surpresos ao ver que Faye ainda está vivo. Acontece que Sassá foi capaz de salvá-lo bem a tempo, permitindo que Faye escapasse e ainda tirasse onda com a cara dos inimigos. Os dois continuam se afastando da área, mas logo percebem que os homens estão os seguindo. Sem outra escolha, Faye decide assumir o controle e correr para o mundo da superfície para tentar escapar. Ambos os veículos voam pelos edifícios vazios enquanto os homens continuam atrás deles. Faye percebe que o perigo está próximo conforme os sistemas de alerta são ativados e vários monstros partem para cima do veículo tentando devorar a todos. Os homens também são atacados por criaturas alienígenas que conseguiram eliminá-los um por um, enquanto são arrastados para fora do carro, deixando Zu como o único vivo. Faye vê que o homem está em apuros e decide virar o carro enviando todos os alienígenas para longe a fim de se aproximar e resgatar o homem. Ele passa o volante para Sassá e abre a porta lateral. Os dois veículos se alinham, permitindo que Zu pule para longe das criaturas alienígenas e segure Faye no último momento, conseguindo escapar do fim de sua existência. Antes que possam relaxar, o carro perde o controle na manobra e colide contra edifícios próximos. Felizmente, eles são capazes de sair ilesos do veículo, mas rapidamente percebem que algo está errado ao ver uma criatura assustadora atrás de Sassá. Faye salva sua amiga enquanto Zu joga um concreto na criatura alienígena, mas sua tentativa não foi eficaz. Eles correm enquanto o monstro segue de perto, eventualmente se jogando contra eles para retirar suas vidas. De repente, vários agentes vestindo roupas mecânicas aparecem e enviam diversos disparos sem parar. Eles são capazes de segurar os alienígenas temporariamente, mas o monstro é capaz de agarrar um dos agentes e o arremessar. O líder da equipe vê isso e aproveita a chance para avançar com uma vara de metal, saltando no ar e atravessando a criatura bem na boca, mantendo-a presa no chão. O homem rapidamente salta para fora do caminho enquanto seu companheiro aponta um grande objeto letal para o alienígena, dando um disparo poderoso que evapora o monstro. Acontece que os agentes estão na verdade em uma missão para uma cidade onde eles planejam enviar um objeto letal experimental no Kraken, utilizando um enorme lançador que está localizado nessa cidade. No entanto, sua missão corre o risco de falhar, pois seu transporte foi danificado pelas criaturas alienígenas, deixando-os isolados na área. Depois de conversar, os agentes descobrem que eles estão, digamos, pegando coisas dos outros sem autorização. Para evitar perder sua liberdade,
liberdade, o grupo não tem escolha a não ser concordar em ajudar na missão doando seu carro e ajudando os agentes, até que o objetivo seja concluído. A equipe sobe no veículo e começa a se mover em direção à cidade, mas antes que possam relaxar, uma forte vibração é sentida em todo o carro. O mesmo carro então começa a se elevar no ar e as pessoas logo percebem que estão sendo sugadas pelo enorme Kraken. Sem outra escolha, Sassá decide alterar o sistema elétrico interno do carro para dar um impulso temporário enquanto todos agarram suas mochilas a jato. O veículo é levado até a boca do monstro antes do sistema entrar em ação, mal permitindo que as pessoas escapem do poderoso campo gravitacional. A equipe é capaz de voar para longe o suficiente do Kraken antes que o carro exploda, o que impulsiona todos em direção ao solo. Eles conseguem escapar do perigo e pousar em um depósito de sucata. No entanto, antes de sair da área, todos começam a ouvir ruídos estranhos e veem que vários insetos estão rastejando para fora de uma estátua gigante. A equipe rapidamente seus objetos letais enquanto é cercada pelas criaturas, mas um dos agentes o maior objeto letal contra os inimigos, acabando com a escultura inteira de uma vez só. Quando pensam que a luta acabou, numerosos alienígenas começam a investir contra eles. Percebendo que estão em desvantagem numérica, o capitão manda as 3 pessoas em direção à estação de metrô enquanto ele segura os monstros que se aproximam. Eles usam o grande objeto letal para limpar o caminho e imediatamente correm para se abrigar, porém o solo começa a se mover, forçando as pessoas a parar. Todos olham em choque enquanto um monstro alienígena enorme surge do subsolo e ruge para os humanos. A tenente tenta atraí-lo para longe. Ela consegue escapar da investida do monstro enquanto desliza pelo chão, mas quando tenta disparar, a criatura imediatamente a empurra para longe. O monstro logo alcança os personagens principais e agarra Faye. A criatura se lança para eliminá-lo, mas Faye é capaz de sobreviver no último momento, enquanto os outros agentes correm em seu resgate. A equipe se reúne mais uma vez e tenta correr para se abrigar, enquanto um dos agentes corre em direção ao monstro para tentar distrair a criatura. O alienígena investe contra o homem e no processo joga seu objeto letal para longe. Ele tenta escapar da área, mas o monstro o atravessa bem no peito e o levanta no ar enquanto todos assistem. Não querendo abandonar sua missão, o homem grita para que todos saiam e usa sua própria vida para concluir seu objetivo. As pessoas entram no túnel subterrâneo, mas os agentes foram afetados pela perda de seu amigo. Um dos homens chega a culpar os personagens principais por perder seu companheiro de equipe. No entanto, o capitão interrompe e diz que eles têm que terminar a missão juntos ou seu amigo teria perdido a vida por nada. Faye percebe o quão ruim está a situação e oferece um caminho mais seguro para a cidade que ele costuma usar para buscar por itens. As pessoas então continuam em frente num pequeno túnel. De repente, a equipe começa a ouvir uma forte vibração do lado de fora e vários alienígenas lançam-se das paredes enquanto tentam tirar as vidas dos humanos. Eles continuam evitando os monstros por trás das paredes, eventualmente chegando à cidade, mas ficam chocados ao ver que todo o local já foi obliterado pelas criaturas. A equipe caminha em direção ao centro populacional apenas para ver que todos perderam suas vidas. Eles encontram o corpo de um agente e ouvem o rádio chamando em busca de apoio, e o capitão responde imediatamente. Todos na base ficam surpresos com a sobrevivência deles. Rapidamente dizem aos agentes que o Kraken estará sobre a cidade em 30 minutos. Essa será a única chance da equipe de investir contra o alien antes que ele espalhe ainda mais monstros no planeta. Isso provavelmente eliminará a população restante. O grupo sai imediatamente para a estação de objetos letais, mas Faye e o capitão são separados dos outros quando caem nos edifícios abaixo. Felizmente, o agente é capaz de proteger o personagem principal usando seu traje mecânico, e o homem diz aos outros que eles devem ir separadamente para a estação a partir de agora. Faye consegue puxar o capitão, mas o monstro alienígena chega, fazendo-os correr e chegar à borda do edifício. O monstro força os humanos a pularem para o outro lado enquanto ele salta também. Os dois conseguem agarrar a borda do edifício enquanto o monstro cai no abismo e começam a escalar para chegar até a estação. Ao mesmo tempo, as outras pessoas chegam na entrada da instalação de lançamento, mas rapidamente percebem que as portas estão fechadas e os fios elétricos estão rasgados. Sassá tenta consertar os circuitos quebrados para abrir os portões, mas inúmeras criaturas alienígenas estão vindo e os agentes tentam segurá-los. Sassá finalmente consegue consertar a conexão, mas quando Zu tenta ligar o interruptor, a corrente elétrica o afasta da alavanca e o queima no processo. O homem tenta mais uma vez usando seu braço robótico e consegue mover o interruptor, mas a alavanca cai imediatamente depois que ele solta. Enquanto isso, os agentes são rapidamente cercados. Quando estão prestes a perderem suas vidas, o monstro é derrubado pelo capitão, que chegou para dar apoio ao lado de Faye. O grupo combina seu poder de fogo e retém os alienígenas temporariamente.
Zu percebe que ele deve se sacrificar para segurar a alavanca enquanto empurra Sasá para fora da sala. Fei corre em direção à porta e diz ao homem para parar, porém Zu só quer que o personagem principal prometa a ele que cuidará de sua filha. O homem agarra o interruptor e puxa a alavanca para baixo enquanto recebe diversas descargas elétricas. Os agentes são empurrados para trás pela horda infinita de monstros enquanto a enorme porta abre lentamente. Ao tentar salvar a tenente, o amigo da mulher é atravessado nas costas pela criatura. Percebendo que está mortalmente danificado, o homem diz a eles para correr e planeja sacrificar-se para que sua equipe possa escapar e terminar a missão. O capitão concorda com seu plano e traz todos para dentro da porta. O agente olha para seus amigos uma última vez antes de soltar seu objeto letal e explodir a si mesmo junto dos monstros. O grupo está com o coração partido pelos sacrifícios de seus amigos, mas também sabem que tem que destruir o Kraken para salvar a humanidade. Eles partem em direção ao enorme objeto letal enquanto a criatura gigante se alinha bem no topo da cidade. O capitão coloca o outro objeto letal experimental no dispositivo de lançamento. A base então começa a desviar toda a energia de cada cidade restante para eles. A enorme máquina começa a acender à medida que conjura enormes quantidades de energia e dispara o feixe de laser direto para o céu. O feixe toca diretamente o Kraken, fazendo com que o monstro grite enquanto sua barriga é rasgada, deixando um enorme buraco em seu corpo. No entanto, o sistema começa a apresentar defeitos rapidamente, pois tem problemas para manter a enorme saída de energia, eventualmente desligando os lasers e permitindo que o alienígena sobreviva. Percebendo que eles falharam, a sede não tem escolha a não ser dizer às cidades para se prepararem para a investida do alienígena, e todos correm por suas vidas. O capitão diz a todos para não se arrependerem, pois fizeram seu melhor, mas Fei de repente diz a todos que sua missão ainda não acabou. Ele explica que mesmo sem a capacidade de atingir diretamente o enorme Kraken, eles ainda podem ser capazes de entregar o objeto letal experimental diretamente na boca da criatura manualmente. Isso exige que eles lancem um veículo para o céu usando o grande lançador. Porém, para gerar energia suficiente para a decolagem, todas as cidades devem enviar energia juntas, deixando-as vulneráveis a futuros ataques se o plano falhar. No entanto, o comandante decide arriscar, pois a humanidade seria dominada pelas criaturas se não destruíssem o Kraken antes que ele pusesse mais ovos. As cidades começam a despejar toda sua energia em direção ao lançador, quando todas as luzes são apagadas em torno das pessoas. O capitão decide fazer uma resistência final novamente às hordas de alienígenas, enquanto ele continuamente dispara contra os inimigos que se aproximam, tentando ganhar o máximo de tempo possível para Fei. O personagem principal é capaz de embarcar no veículo e se prepara para o lançamento, enquanto o agente é finalmente dominado pelos monstros, causando uma grande explosão nas instalações abaixo. Fei vê o sacrifício do capitão e avança em direção ao monstro gigante enquanto se lança para o céu, eventualmente passando pelas nuvens enquanto tenta desesperadamente escapar da enxurrada de ovos de monstros. Ele tenta se esquivar de todos, mas finalmente é tocado por um deles no último momento, o que faz com que todo o veículo exploda enquanto seus amigos assistem em estado de choque. No entanto, o homem é capaz de sobreviver ao pular em uma prancha voadora. Fei é capaz de se esquivar dos monstros e pular sobre as criaturas enquanto segue em linha reta para o enorme Kraken, e o monstro começa a abrir sua boca gigante. O homem aproveita a chance e agarra o objeto letal, jogando-o em direção ao monstro quando a energia interna começa a brilhar, fazendo com que a eletricidade se forme conforme se aproxima da criatura. O objeto causa uma grande explosão dentro da boca do monstro e o Kraken é completamente eliminado pela energia, transformando-o em 1 milhão de pedaços, enquanto Fei também é consumido pela onda de choque. As luzes nas cidades começam a voltar à medida que as pessoas percebem que a criatura gigante se foi. Isso elimina os alienígenas restantes também, permitindo que a humanidade triunfe depois de tantos anos. No entanto, Sasá fica triste ao perceber que nunca mais verá seu amigo. Mais tarde, as pessoas da cidade começam a sair do subsolo enquanto se preparam para colonizar a superfície mais uma vez. Sasá está feliz que a humanidade finalmente está voltando ao normal, mas ela não pode evitar sentir uma tristeza dentro de seu coração. Ela caminha em direção ao local onde costumava encontrar seu amigo e fica surpresa ao ver algo que ela não esperava. Um veículo familiar chega à plataforma. Fei conseguiu sobreviver à explosão e os dois finalmente se reúnem enquanto voam em direção à superfície onde um novo futuro começa. A Seleção.
Estamos em 2039 e a Terra tornou-se superpovoada. A raça humana está prestes a acabar. As Nações Unidas declaram que todas as nações devem cortar anualmente suas populações em 5%. Seguindo essas ordens, os Estados Unidos implementam uma regra chamada a seleção. Durante a seleção, os alunos devem fazer uma prova padronizada ano após ano. Nessa prova, quem falha é executado com uma injeção letal. O filme começa com Lana Michaels dando aulas de reforço para um garoto do ensino médio chamado Simon. Simon parece ter dificuldade em resolver as equações, então ele pede algo a Lana. Ela pega uma caixa de lentes e entrega para o garoto. Assim que Simon as põe em seus olhos, ele é capaz de resolver todos os problemas matemáticos. Em outro lugar, somos apresentados a Edward Blake Redding, filho do governador do Texas, Dean Redding. Ele foge de sua casa à noite e encontra sua namorada, Ellie Harper, em seu carro. Blake começa a falar sobre o teste que farão no dia seguinte. Ellie está muito nervosa com isso, mas Blake garante que ela vai passar. Um dos guardas do pai de Blake os encontra e traz Blake de volta ao escritório de Dean. Dean está desapontado com Blake por escapar na noite anterior a um teste tão importante. Ele acha que Ellie é uma distração para Blake. No dia seguinte é o dia da prova. Muitos alunos fizeram fila fora da escola. Eles têm que passar por uma verificação de segurança intensa antes de entrar. Blake pede a Lana uma de suas lentes de estudo, mas elas acabaram. Lana e seu amigo Keelan Woods estão na fila para entrar. Um dos alunos escreveu colas em seus braços. Quando ele foi pego, tentou fugir. Os guardas conseguem o capturar. Ninguém jamais conseguiu escapar dos exames ou colar neles. Dentro da escola, Blake e Ellie se abraçam pela última vez antes de entrarem na sala de exames e logo a prova começa. Eles têm 2 horas para fazer o teste. Todo mundo começa a resolver os problemas em seus tablets. Lana resolve todas as questões sem nenhum problema e é a primeira a completar o teste. Seu amigo Keelan parece estar tendo algumas dificuldades. Quando o exame termina, eles recebem os resultados imediatamente. O professor da turma chama os nomes de vários alunos que foram reprovados no exame. Os alunos estão ansiosos, esperando que isso acabe logo. Aqueles que não passaram são levados pelos guardas. Eles choram, resistem aos guardas e alguns até tentam fugir. Os guardas batem nos alunos que resistem. Felizmente, Lana, Keelan e Blake passaram. No entanto, no último momento, a namorada de Blake, Ellie, é chamada pela professora. Então os guardas a levam embora. Blake rapidamente liga para seu pai e pede que ele ajude a garota. No entanto, seu pai não concorda, dizendo que a lei é a mesma para todos. Frustrado, ele corre para salvá-la. Blake ataca os guardas e pede a Ellie para fugir, mas sem sucesso. Ninguém seria capaz de escapar. Blake continua tentando ajudar Ellie, mas não há mais nada que ele possa fazer. Passa-se agora 1 ano. São 24 horas antes do início do teste anual. Esse é o primeiro teste da irmã mais nova de Lana, Corinne. A campainha toca. É a professora de Lana, a senhora Birch, que tem cuidado de Lana e Corinne como seus próprios filhos desde a morte da mãe delas. Ela tenta acalmar Lana porque amanhã vai ser o primeiro teste de Corinne e Lana se preocupa sobre sua irmã. A professora garante que tudo ficará bem. Enquanto isso, Blake grava um vídeo em seu quarto. Ele pretende escrever todas as respostas erradas no teste para ensinar uma lição a seu pai. A cena corta para o dia do teste. Lana leva Corinne para o jardim de infância. Na aula de Corinne, as crianças são apresentadas com uma animação em vídeo. Nessa animação é mostrado o atual estado da Terra. Eles dizem que todas as nações devem cortar anualmente suas populações em 5%. Alguns países implementaram regras como permitir que os casais tenham apenas um filho, enquanto outros executaram a geração anterior. Na América, no entanto, o governo decidiu manter apenas os mais inteligentes e executar os outros. Essas crianças não são exceção. O teste das crianças então começa. A professora está triste porque algumas das crianças vão ser executadas. Felizmente, Corinne passa no teste. Lana e Keelan entram na escola para o teste também. A prova começa e termina rapidamente. Enquanto isso, o governador Dean encontra a gravação de Blake e fica agitado. Ele liga para o gerente de prova, Mason King, e ordena que ele passe Blake, independentemente de sua pontuação. Mason então troca a pontuação dele com a de Lana, fazendo a garota reprovar.
Os resultados do teste chegaram, mas para surpresa de todos, o nome de Lena também foi chamado. Ela reprovou no teste. A senhora Burt para um dos guardas enquanto a levam, alegando que ela é sua melhor aluna e que deve haver algo de errado com o sistema. Entretanto, os resultados são finais e não podem ser alterados. Ela entrega a Lena um cartão de segurança para que ela possa destrancar as portas e escapar. Blake fica surpreso por não ter falhado. Os alunos que passam chegam na festa da escola para comemorar os resultados. Em outro lugar, Jim está fazendo um discurso como governador. Ele quer declarar sua candidatura para presidente dos Estados Unidos. O homem se gaba de seu sistema educacional. Como resultado dele, eles conseguem ser os melhores em educação entre 196 países e a taxa de criminalidade está diminuindo em 26%. Blake ouve o discurso de seu pai enquanto está na festa. E então foge dela. Ele chega até o corredor e bate em um dos guardas. Em seguida, ruma em direção à sala de controle. Enquanto isso, Lena e os alunos reprovados são levados para uma sala e colocados contra uma parede. Eles são forçados a remover todas as suas roupas para a descontaminação. Em seguida, Lena e os outros são levados para uma sala onde os guardas estão prestes a executá-los por injeção letal. De repente, Blake corta a eletricidade, fazendo com que toda a escola fique às escuras. Aproveitando essa oportunidade, os alunos que estão para serem executados se libertam e tentam fugir, porém nenhum deles consegue, exceto Lena. Ela usa o cartão de segurança que sua professora lhe deu e sai da escola. Logo depois, Mason chega à sala e pede uma contagem dos alunos. Eles descobrem que Lena está desaparecida e começam a procurá-la. Blake encontra Lena e a ajuda a lutar contra os guardas. Enquanto conversam, eles percebem que algo foi feito com os resultados deles. Ambos entram em um duto de ar e se escondem. Eles seguem os cabos de rede para ir até a sala do servidor, onde podem ver os resultados através do computador. Enquanto isso, a escola ainda está em bloqueio total devido à falta de energia. A notícia vaza e é veiculada em todo o estado. Os pais lá fora estão ficando cada vez mais preocupados. O governador Jim liga para Mason para perguntar sobre a situação. Enquanto isso, os dutos abaixo de Blake se quebram, fazendo-o cair numa piscina. Lena pula atrás dele. Ela o tira da água, mas ele não está respirando. Lena faz massagem cardíaca e de alguma forma consegue salvá-lo. Os dois então trocam de roupas utilizando as que encontraram nos armários da piscina. Eles então continuam a passar pelos dutos e chegam à sala do servidor, porém um guarda fica de pé na frente da porta. Além disso, o cartão de segurança de Lena cai pela fresta e fica na frente do guarda. Ele não percebe o cartão, mas agora ela precisa recuperá-lo de alguma forma. Seu plano é ir ao laboratório de ciências e usar um imã amarrado a um barbante para pescar a chave pela fresta do duto de ventilação. Eles então vão até o laboratório para arranjar o equipamento necessário. No entanto, no laboratório eles fazem um leve ruído, chamando a atenção de um guarda que se aproxima do laboratório. Eles rapidamente tentam escapar. Lena consegue voltar para os dutos, mas Blake fica escondido no laboratório. Lena passa pelos dutos para pescar o cartão de segurança. Ela consegue levantá-lo até a metade do caminho, quando de repente um guarda o pega. Mas acontece que era Blake disfarçado de guarda. Ele havia espancado o guarda e colocado suas roupas. Logo, o guarda que os dois haviam atacado anteriormente conta a Mason sobre eles. Ele revela que Lena tinha um cartão de segurança com ela. Mason reúne todos os professores, suspeitando que alguém o deu para seus alunos. Quando a senhora Burt está na sala com outros professores, ela flerta com um professor e consegue roubar o seu cartão de segurança. Mason continua verificando os professores em busca de seus cartões de segurança e crachás de identidade. Burt se salva mostrando o cartão a ele. Uma vez que o outro professor não tem o dele, Mason o ameaça perguntando onde Lena está. No entanto, ele insiste que não sabe de nada enquanto Mason o espanca. Lena finalmente chega à sala do servidor. Ela abre o computador usando o cartão de segurança, mas Mason o havia protegido com uma senha. Ela então envia uma mensagem para Killan que é bom em hackear sistemas para fornecer a ela o acesso. Depois de algum tempo, Killan recebe a mensagem de Lena. Ele a ajuda a passar pelo computador de Mason. Lena então pesquisa seus resultados e descobre que conseguiu 98%, mas ainda falhou, enquanto Blake obteve 15% e passou. Ela faz mais pesquisas e descobre que Ellie obteve 88% e mesmo assim falhou, enquanto outros que tiveram notas menores do que ela passaram. Lena percebe que o sistema de classificação é fraudulento e o governador tem reprovado quem ele quer.
quer. Ela envia um arquivo com as notas manipuladas para Killan. Logo em seguida, a energia é ligada e Mason vê que ela está na sala do servidor. Lana percebe isso e sai correndo. No entanto, Mason a pega quase imediatamente. Blake, por outro lado, ainda está disfarçado. Ele está com os alunos que foram reprovados. Blake ordena que o guarda os leve para a sala de recreação com os outros alunos, mas o guarda se recusa. Então eles começam a brigar. Os guardas o prendem e descobrem sua identidade. Só então Killan recebe a mensagem de Lana e fica surpreso ao ver os resultados manipulados. Killan é amigo de um âncora de jornal de televisão, então ele rapidamente envia por e-mail para o canal de notícias. As reportagens veiculam as notícias mostrando os arquivos contendo alterações nos resultados. Depois que os arquivos vazam, o governador é chamado pelo chefe de seu partido, que ameaça revogar sua candidatura à presidência. Não querendo deixar que isso aconteça, Jim joga todas as acusações para cima de Mason e finge que é inocente. Ele tem que provar isso, então não tem escolha a não ser executar todos aqueles que realmente falharam, incluindo seu próprio filho, o Blake. Na escola, Mason e os guardas levam Lana e os outros para a sala de execução. Blake também está lá. Mason liga para Jim para perguntar se eles devem prosseguir com a execução dos alunos. Jim diz a ele para parar. Ele quer que os alunos que realmente falharam sejam executados, incluindo seu próprio filho. Os guardas libertam Lana e os outros alunos que realmente passaram no teste. Lana dá um beijo em Blake e os guardas o levam junto com os demais que falharam. Eles então são executados com injeções letais. Quando o bloqueio da escola termina, Lana se reúne com sua irmã mais nova Corinne e a senhora Burt. A cena corta para algumas horas depois e vemos os corpos dos alunos executados sendo levados para o subsolo em um elevador. Os alunos começam a se mover, revelando que a droga que eles injetaram era uma droga para dormir. Eles param quando chega a um local semelhante a uma fábrica. Ela está repleta de produtos produzidos pela empresa de tecnologia Assuro Global. Muitas pessoas trabalham nessa fábrica. Só então Blake fica surpreso ao notar que uma dessas pessoas é na verdade Ellie, sua namorada. Isso indica que os alunos que deveriam ser executados são na verdade trazidos para a clandestinidade, a fim de serem usados como escravos de uma empresa multibilionária. Tudo isso foi planejado pelo governo como uma estratégia para conseguir mão de obra gratuita. Inscreva-se para mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir, até o próximo.